abençoar junto a vida da sua esposa. Vem cá orar por ela. Fabi é uma amiga, pude congregar com ela, pude passar um tempo com ela, com a sua família. Aquilo mesmo que eu disse para o pastor Léo, eu repito, amém? São amigos que eu vou levar para a eternidade, por isso que eles estão aqui. Com um privilégio, toda hora estar com ele. Quero que vocês honrem a vida dele, tá bom? Não mostre nenhum tipo de resistência. Abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Amém? Por favor, pastor. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Boa noite. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós vamos orar a Ti, Senhor. Para lhe apresentar, Senhor, cada vida que se encontra nesse recinto, nessa noite. Senhor, que o processo está cada um aqui, Senhor, para ouvir a Sua voz, a Sua palavra, aquilo que o Senhor tem a tratar, Senhor, com cada um de nós. Senhor, usa agora, Senhor, a família nas Tuas mãos como instrumento, Senhor, para transmitir a Sua voz, para tocar os corações, para incendiar corações, para transformar vidas, para curar, para libertar, Senhor. Fala, Senhor, através dela, pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço nessa noite, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus nessa noite. Irmãos, é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder ocupar, esse altar aqui nessa noite. E faço isso com muito temor no meu coração, porque eu sei que Deus tem derramado grandes coisas aqui neste lugar para vocês. Eu sei que vocês estão acostumados com pessoas que vêm aqui e que, pela visão do Bispo Rodrigo, da Bispa Decília, são homens e mulheres que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso com o altar do Senhor, que têm compromisso com uma vida em consagração ao Senhor. E por isso eu me sinto privilegiada, me sinto honrada em poder estar aqui com vocês. Estive aqui na semana passada, meu esposo ministrou. Louvo a Deus pela vida dele, pelo meu filho Pedro, que está aqui, o Davi. Peço que os irmãos orem pelo Miguel, ele não está muito bem de saúde, é o nosso filho do meio. E que o Senhor alcance ele lá em casa. Pela vida da Beatriz também, que está ali, com o Jean, a Micaela também, que veio nessa noite prestigiar os irmãos. E é uma bênção, irmãos, podemos estar. E a Bíblia diz que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E que bom que nós temos a oportunidade, ou talvez podemos dizer já que ainda temos a oportunidade de estarmos num país onde ainda há liberdade para adorar, ainda há liberdade para sairmos da nossa casa de uma maneira livre, e adentrarmos a um templo como esse, adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Quantos talvez estão em casa hoje, poderiam estar na casa do Senhor, mas escolheram, decidiram não vir. E talvez vai chegar um dia onde talvez essas pessoas vão desejar muito ter um templo como esse aqui aberto, e talvez não terão mais. Então vamos agradecer ao Senhor. E, irmãos, busque o Senhor enquanto ainda há tempo. Amém. Bom, nessa noite nós vamos continuar falando, sobre as portas, as portas abertas. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque Ele é o Senhor, irmãos, que quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E glória a Deus, porque às vezes a gente quer trazer isso como uma ansiedade no nosso coração. Mas irmãos, você está aqui porque o Senhor fechou muitas portas para você, sabia? Nós estamos de pé porque o Senhor nos disse não, muitas vezes, em coisas que pedimos e que não havia sabedoria, ou entendimento, ou discernimento do Espírito naquilo que pedimos. E
E o Senhor, com muita graça e muita misericórdia, disse não. Com muita graça e muita misericórdia, o Senhor fechou a porta. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer o nome santo do Senhor. Lá em Apocalipse 3, o Senhor vai dizer que, para a igreja de Filadélfia, Ele vai dizer: eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês têm pouca força, mas eu coloco diante de vocês uma porta aberta. E de tantas as portas que nós já ouvimos falar aqui, que vocês já ouviram falar aqui, nós vamos falar sobre uma porta chamada porta da remissão. E é interessante, né? Porque quando a gente vai para essa palavra, né, bispo? Meu Deus, o que o bispo quer com essa palavra? O que o bispo quer com essa porta da remissão? Fui terminar o contexto bíblico. Não, mas é o mesmo, Apocalipse 3:8. Não me ajudou muito. Mas, amém, eu fui perguntar ao Senhor, falei: Deus, o que é a remissão? O que é remissão? O que nós podemos falar, o que a Bíblia diz sobre remissão? Porque mais do que eu gostaria de falar é o que o Senhor da igreja quer falar. Aleluia! Mais do que eu poderia buscar dentro da criatividade aqui da minha cabeça é o que o dono da igreja quer falar para os seus filhos nessa noite, irmãos. Então a gente vai procurar o que Jesus deixou escrito para nós. Aleluia. O que o Espírito Santo inspirou grandes homens a escreverem sobre essa palavra. Sobre remissão, sobre consequentemente redenção. São duas palavras que estão ligadas e que nós precisamos entender o que foi feito na história. O que a literatura bíblica nos diz sobre a remissão, por que somos remidos, porque temos a convicção. Porque todo filho de Deus precisa ter a convicção de que é remido, de que é redimido através de um resgate, através de um pagamento, através do pagamento de uma dívida. O pastor Rafael, né, pastor? O pastor Rafael esteve aqui agora há pouco e ele falou sobre aquela mulher que depositou ali aos pés do Senhor algo muito valioso, mas que para ela talvez não tinha valor algum perto do que Jesus fez por ela. Aleluia! E não é sobre uma troca, não é sobre uma barganha, porque não há como se pagar aquilo que Deus entregou gratuitamente a nós. E Ele deu o seu Filho de uma forma gratuita, e o que mais Ele não daria? Aleluia! Então, se você foi resgatado, se você foi redimido, foi pago um preço por isso. Aleluia! Ele fez por graça, mas não foi de graça. Não foi algo barato, irmãos. Nós fomos comprados através do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Paulo, ele fala, na Bíblia você vai ver muito falar sobre a remissão dos pecados, sobre a redenção dos filhos de Deus, daqueles que antes estavam mortos nos seus pecados, nas paixões da sua carne. Porque uma coisa nós também precisamos ser convictos, irmãos, de que somos indesculpáveis, fomos destituídos da glória de Deus. Quando do pecado original, aquilo que o Senhor tinha como um plano, que era o homem ser o seu adorador, um adorador pela eternidade, nós quebramos isso através do pecado original de Adão e Eva. E o Senhor precisou fazer um plano de salvação que inclui a remissão do pecado do homem e a redenção desses filhos, para que possamos ser aptos novamente a dizermos não. Nós podemos novamente entrar novamente nesse ciclo de uma eternidade com Cristo. Glória a Deus. E nós precisamos entender, porque se a gente não posso colocar aqui, porque se a gente não entende, irmão, a gente banaliza. Porque se a gente não entende, a gente populariza a salvação, a redenção, e ficamos sem entender mais o que precisamos fazer, quais os passos que precisamos dar para estarmos aptos a sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia vai dizer aqui em Efésios, e esse é o texto base que eu gostaria de trazer sobre a porta da remissão nessa noite.
Efésios é uma carta de Paulo, né? Aos Efésios, no capítulo 1. E eu lerei aqui a partir do versículo 4. Diz assim, Efésios 1 e 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ou na sua Bíblia pode estar aí o perdão dos nossos pecados, amém? Algumas traduções são diferentes. 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue, segundo, aleluia, as riquezas da graça de Deus. Aleluia. Então aqui Paulo ele faz um resumo daquilo que nós podemos falar nessa noite. E o Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, lá no capítulo, você não precisa abrir não, tá, irmãos? Pode pegar Efésios mesmo. Lá no capítulo 26 ou 28, Jesus vai dizer: pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão ou para o perdão de pecados. Amém? Amém. Então, Paulo ele vai dizer aqui que o Senhor, no seu amor, ele nos escolheu nele antes que ele criasse todas as coisas. Até antes mesmo da criação de Adão, o Senhor nos escolheu nele. Aleluia. E no seu amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Aleluia. Quando Jesus vai explanar um pouco sobre isso, ele está falando aí sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, e ele fala que é o meu sangue, o sangue da aliança, como o bispo falou aqui no começo, sobre os rituais, sobre, lá em Deuteronômio, você já vai ver o próprio Moisés escrevendo lá, falando sobre a circuncisão do coração. Já não era mais, ainda lá no Pentateuco, não exatamente a circuncisão do corpo, aquela marca onde a gente marca aí, que é bom também, irmãos. Façam os seus votos, façam os seus propósitos, façam aquilo que você entender que o Senhor te pedir, faça. Mas não esquece que não existe uma aliança que não seja maior do que a aliança Aleluia. do sangue de Jesus por cada um de nós. Não existe sacrifício maior ou que se substitua o sacrifício do sangue de Jesus derramado por nós. Qualquer coisa que você venha fazer pode ser somado a isso, um voto, um propósito, uma entrega. Amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Faça. Mas nada pode substituir, barganhar, trocar o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E aí, lá em Deuteronômio mesmo, Jesus, o escritor já vai falar sobre a circuncisão, e não a circuncisão do órgão masculino, que era a aliança de Deus com Abraão e com aquele povo, mas já está falando sobre a circuncisão do coração. E aí aqui Jesus ele vem e ele reitera: este é o meu sangue da aliança. Não é, irmãos, a aliança ela não é como um contrato que você quebra uma cláusula. Ela não é como um contrato que você revoga. Ela não é como um contrato de adesão que quando termina o prazo, acaba-se ali a aliança, acaba-se ali o compromisso. Não. Uma aliança, ela não se quebra. E Jesus está falando aqui em 26, 28 de Mateus: pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. Aleluia. E por que isso é tão sério?
Porque muitas vezes, nos dias de hoje, através dos nossos pecados, através dos nossos pequenos vícios, através daqueles nossos comportamentos diários, que a gente nem acredita, que muitas vezes apaga, afasta a presença do Espírito Santo de Deus das nossas vidas. E quantas vezes nós continuamos crucificando Jesus? Quantas vezes nós continuamos colocando o Cristo na cruz novamente? Como se Ele precisasse fazer mais alguma coisa para nos salvar. Como se nós precisássemos de mais uma palavra para termos mais convicção, mais certeza de que é de fato na presença de Deus que a gente quer viver. Como se fosse mais um culto, pastor Mazinho, onde nós tivéssemos que continuar falando mais uma vez, mais um apelo, mais um texto de persuasão que nós precisamos buscar para convencer você de que Jesus é bom, de que Jesus salva, transforma, liberta. Muitas vezes é mais uma campanha, mais um propósito, mais um encontro com Deus, para que a gente possa ter essa convicção de que Jesus morreu na cruz, irmão, por você. E Ele foi enfermado, Ele foi como um vicário, como um substituto por aquilo que você merecia. Aleluia. Pelos pecados que eu e você cometemos. Verdade. E o que Jesus está falando aqui? Através do meu sangue, eu refaço a aliança. Através do meu sangue, eu rasgo o véu. E antes, a separação que havia entre Deus e o homem, através daquele véu que foi rasgado, através de Jesus Cristo, agora o único intermediador entre você e o seu Deus. Porque mesmo antes nós não precisávamos de um Deus de barro. Mesmo antes nós não precisávamos de uma imagem, o povo de Israel não precisava. Mas eles não podiam entrar no Santo dos Santos, eles não podiam adentrar em certas particularidades do templo, eles não podiam tocar na arca, que simbolizava ali a presença de Deus. Porque morriam, ainda que tivessem muitas boas intenções, como Uzá teve, tocou e morreu, não podia. Mas Jesus veio para quebrar essa liturgia e para dizer: não, eu vou me entregar. Antes, aquele cordeiro que você precisava matar, que você precisava derramar o sangue, aspergir o sangue, eu vou me entregar como esse cordeiro, para que você tenha acesso ao Deus de Israel, ao Senhor dos Exércitos. E quantos de nós menosprezamos esse privilégio de podermos entrar na presença de Deus todos os dias, em todos os momentos, como Paulo fala: vigiai, orai sem cessar e andem em espírito. Quantas vezes é a última coisa que a gente lembra no nosso dia? Talvez aquela oração tão cansada no final do dia, para não dizer que não falou nada. Senhor, obrigada pelo dia, obrigada pela saúde, guarda meus filhos, guarda minha casa. E esquecemos o privilégio que temos e o acesso que temos direto a este Deus. Aleluia. Que antes da criação do mundo nos escolheu. E por tantas vezes, em determinado tempo da história, foi mandando sempre um homem para ligar o povo novamente a Deus, para trazer o povo novamente a Deus, para falar: não vai lá, faz alguma coisa, eu queria destruir todo mundo, mas vou deixar tua família aqui. José, vai lá, sai do teu conforto, sai da tua casa, vou ter que fazer você passar por um processo, José, que talvez Deus não queria tanto fazê-lo, mas vamos lá, é que eu vou precisar de você para não deixar o meu povo morrer de fome, de sede, e vou usar você como um mini Cristo, como uma espécie de Salvador. E passa-se 400 anos, Moisés, vem cá, e a sasadia, vem cá, vai lá, eu preciso de você agora, nessa época, neste tempo, para trazer esse povo de volta. Débora, vai lá, Débora, canta, fica lá, me ajuda, vamos. É Deus sempre fazendo alguém, Esther, assuma este lugar, porque vai chegar um momento que eu vou precisar de você, para que o meu povo não seja dizimado, para que eles tenham novamente um encontro comigo, porque de tempos em
De tempos em tempos, o povo esquecia da aliança, o povo esquecia do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de tudo aquilo que ele havia feito. Gideão, sai daí, deixa esse negócio aí, vem cá, eu preciso de você. Como um só homem, você vai vencer essa batalha, vai livrar meu povo dos midianitas. Vai lá, não, Senhor, mas não minta pra mim, Senhor. Estamos passando quantas vezes a gente está assim. A gente quer lembrar das promessas, a gente quer lembrar daquilo que Deus disse que fazia, que ia fazer. Aí vem alguém, levanta, fala que Deus vai fazer, e você fala: não quero mais colocar uma esperança no meu coração, porque nós vamos nos afastando, irmãos de Deus. Nós vamos afastando a possibilidade das promessas acontecerem mais rápido. E toda a história do Antigo Testamento, se você for olhar aí, você andava, você vai ver assim, Deus sempre tinha que levantar um Isaías, um Jeremias, Ezequiel. Deixa eu te mostrar umas coisas daqui, vai falando que esse povo, porque vai chegar um momento que eu vou enviar o meu filho. Aleluia! Vai chegar um momento em que eu vou precisar terminar com esse negócio, mas até isso acontecer, assim como nas nossas vidas, irmãos, o seu dia vai chegar. Aleluia! O momento da porta, aqui você precisa. Eu não sei se é da provisão, não sei se é da remissão, não sei. Mas a porta que você precisa, onde vai sanar a sua dor, a sua necessidade, ela vai abrir. Mas até isso acontecer, Deus vai te sustentando, irmãos. Deus vai abrindo outras portas. Mesmo que você não vai entendendo, Deus vai colocando alguém no seu caminho. Ainda que você não tenha chegado nesse grande dia que você precisa. Se você olhar com carinho, você vai ver que Deus, Ele é um Deus que Ele vai provando, Ele vai... Mas se você pensar, irmão, Ele vai apertando com carinho, irmãos. Você entende isso? Você vai passando, aí às vezes você está chorando, você está triste, você está frustrado, você está decepcionado, você está com o coração entristecido, falando: Deus, a impressão que eu tenho é que o Senhor me abandonou. A impressão que eu tenho é que o Senhor não está me vendo. Deus existe, Ele existe. Eu só não sei se Ele sabe que eu existo. Quantas vezes nós passamos por momentos assim? Mas aí você passa e depois você olha para trás e fala: nossa, poderia ter sido pior. A prova poderia ter sido maior. Olha, eu estava tão triste, mas Deus levantou alguém. Aleluia! Deus usou alguém. Doeu, mas não doeu tanto assim. Eu chorei, mas eu poderia ter chorado muito mais. Por quê? Deus vai cuidando, Deus vai tratando, irmãos. Até que chega um tempo e um momento em que Jesus vem para essa terra. Jesus, a palavra, né, o verbo vivo, ele se encarna e ele pisa aqui, irmãos, pisou nessa terra, esteve entre nós e foi cumprindo o seu chamado até o dia da sua crucificação. E ali, quando a Bíblia diz que o próprio Cristo se sentiu abandonado, o próprio Cristo diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparado? Irmãos, pensa comigo, se o próprio Cristo, irmãos, passou por esse processo de ele se sentir abandonado por Deus, porque ele também naquele momento, quando ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. E Deus diz: não vou passar de você este cálice. E ali é o próprio Deus dando as costas para o seu filho amado, porque existia um propósito muito maior. Porque através de um homem, da morte de um homem, todos nós estamos aqui hoje. Aleluia! A salvação, todos nós estamos aqui hoje prontos e remidos e redimidos. Porque através da morte de Jesus na cruz, os nossos pecados foram perdoados, irmãos. E nós estamos diante da possibilidade, e irmãos, eu não sei se vai ter essa porta, mas não existe nenhuma porta maior do que a porta da salvação. Aleluia! Não existe nenhuma porta maior, irmãos, porque não importa. Eu sei que como humanos, a gente quer passar um tempo aqui na terra o mais
próspero possível. A gente quer passar com mais dias bons do que com dias maus. Eu sou como você também. A gente quer ter mais dias de vitória e de glória e de sabor de mel do que o gosto amargo do fel, da prova na boca. Mas ainda que dê tudo muito errado dentro dos planos que nós temos para essa vida, ela é muito curta perto do que é uma eternidade. Aleluia! Glória a E tem muita gente abrindo mão daquilo que é eterno por algo que é transitório. Verdade, Senhor. Nós ainda estamos trocando a nossa primogenitura, a bênção da nossa primogenitura, por um pratinho de lentilhas. Nós ainda, irmãos, estamos nos dobrando diante, muitas vezes, do inimigo em troca daquilo que ele quer nos dar. Eu costumo dizer que a gente, muitas vezes, não se submete a Deus, a gente se submete ao inimigo e nós resistimos a Deus. Deus quer fazer, mas a gente resiste. A gente fica inflexível diante dos propósitos. E aí o que a palavra diz é o contrário, né? Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Glória a Deus. Mas não, irmãos, os pecados, as paixões, as coisas transitórias vai vindo e vai nos encantando, vai nos ludibriando, e a gente vai achando isso tão magnífico e a gente não vai pensando sobre, ainda que eu tenha uma vida muito completa e muito longínqua, que seja 100 anos, que é o que a gente vê aí mais ou menos hoje. Homens com 100, 105 anos, não passa disso. E aí trocamos um plano maravilhoso de eternidade, onde não haverá morte, onde não haverá choro, onde não haverá dor, para termos essa. Mas quando eu penso sobre isso e eu vejo homens que trocam uma eternidade ao lado do Senhor por aquilo que a terra pode oferecer nos dias de hoje, eu entendo que nós ainda não entendemos, irmãos. Eu vejo pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. A Bíblia vai dizer e eu gostaria de falar aqui sobre alguns remidores, alguns resgatadores. Porque, irmão, nós que estamos aqui hoje, nós conhecemos a palavra, nós somos remidos, nós somos redimidos, mas existem muitas pessoas das nossas famílias, existem muitas pessoas que estão no mundo lá fora, que não fizeram o mesmo caminho que a gente já fez. E se nós não abrirmos a nossa mente para pensar naquele que ainda não conheceu, como nós nos colocaremos diante do Senhor? Nós nos apresentaremos com as nossas mãos vazias. Nós nos apresentaremos apenas com os cultos que nós fizemos, as músicas boas que nós cantamos, as pregações que nós éramos muito eloquentes, muito eruditos, e as línguas que nós falávamos, e tudo aquilo que era tão perfeito e tão maravilhoso. E você pode ter convicção, irmãos, de que Jesus ele morreu na cruz e ele tinha alguns propósitos para nós. Você pode ter certeza que Deus ele não criou você e te jogou a esmo aqui nessa terra, não. A gente fala muito dos homens do passado, a gente fala muito dos grandes homens da Bíblia, dos homens do avivamento, dos homens. Mas eu não sei se você sabe, a geração de hoje é você que está aqui. Eles morreram, eles passaram. Um dia nós estaremos diante de Abraão e Abraão vai dizer aquilo que ele fez. E nós conhecemos uma pequena parte, né? Não passou vazio. Porque muito não foi registrado. E aqueles grandes homens estão com o Senhor. A gente fala, eu quero chegar lá no céu, eu quero perguntar para Eva, eu quero perguntar para Adão, eu quero perguntar para Jesus, nós estaremos lá. A pergunta de hoje é, irmãos, nós iremos ter esse privilégio de estar diante desses homens, porque na geração deles, o que eles tinham a fazer, o propósito que Deus tinha cumprido para cada geração, Deus levanta homens e mulheres que possam suprir a dor daquela geração. E o que nós estamos fazendo para suprir a dor da nossa geração? Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E quando a gente passeia pela Bíblia, a gente vai ver vários homens. A gente vê um homem chamado Filipe que estava vivendo um grande avivamento.
Ali em Atos você vai ver Atos 8. E a Bíblia vai dizer que o Senhor fala para ele: Felipe, sai do meio da multidão e vai para o deserto. Pensa que difícil isso, bispo. Porque tudo que a gente quer é o quê? É o avivamento, é o fervo, são as pessoas, são as multidões. E Deus fala para ele: não, sai daí. Vai para o deserto porque eu preciso usar você para falar com um homem. Aleluia. Um etíope, eunuco. E a Bíblia vai dizer que ele voltava de Jerusalém porque ele foi adorar a Deus. Aleluia. Aí você fala: Fabi, ele estava em Jerusalém. Ele estava no centro de tudo, irmãos, onde a presença de Deus estava. A cidade de Davi estava tudo ali, estava tudo certo. E ele sai depois do culto, na volta para casa. Olha como muitas lágrimas perdidas dentro da igreja. Porque não foi na ida, foi na volta. Ou seja, ele adorou, ele foi adorar. E eu tenho convicção que ele adorou dentro daquilo que ele podia, dentro daquilo que ele sabia. Ele adorou. Aleluia. Ele provavelmente levou um sacrifício e ele sacrificou. Mas olha, eu vejo Deus olhando do céu e falando: não, mas ele não entendeu. Não, mas ele ainda não me conheceu. Não, mas o Espírito Santo ainda não está sobre. Felipe, sai dessa multidão e vai para lá, que eu preciso alcançar o coração de um homem. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Felipe vai andando e ele fala: vai, segue aquela carruagem, segue. E quando ele chega diante do etíope, do eunuco, ele vai falar, ele estava lendo ali Isaías 53, se eu não me engano, né? Acho que Isaías 53, que ele entregou a vida dele por nós. Era Isaías falando sobre o nosso Cristo. E Felipe olha para ele e fala: você entende o que você lê? Como eu posso entender se não há quem me explique? Aleluia. Aí você pensa: Fabi, mas isso foi lá em Atos. Não, irmão, tem um monte de gente hoje no nosso meio que não está entendendo nada. Tem um monte de gente no nosso meio que resume a presença de Deus ao arrepio que a gente faz elas sentirem através de uma música, através de uma palavra, muitas vezes de motivação. E aí eu não digo aqui da igreja rádio, porque eu sei que vocês não tem esse problema aqui, mas são multidões e multidões, bispa, de igrejas que estão assim neste momento. As portas abertas, as igrejas estão cada vez mais cheias. Mas percebe que na Marcha para Jesus foi dito agora que o Brasil é o país com o maior número de evangélicos do mundo já. Isso me causa tristeza. Porque eu falo, a conta não fecha. Se somos o maior número de cristãos, por que o número de homicídios não baixa? Por que o número de aborto não baixa? Por que o número de divórcio entre nós só aumenta? Então, irmãos, é muita gente entrando na moda do evangélico, mas nós não estamos conhecendo, não estamos tendo esse encontro real com Jesus. E ali Felipe fala, em poucas palavras, ele fala: uau, eu quero me batizar. Tem um pouquinho de água ali, posso? Pode. E o Espírito desce. E ali você encontra um resgatador de Deus. Aleluia. Aleluia. Você vê um médico escrevendo 2 livros a um homem. Cara, Teófilo. É Deus parando tudo por causa de um. E o problema da nossa geração é que a gente entrou numa vibe de que quanto mais seguidores, mais top eu sou. Quanto mais cheia a minha igreja, mais de Deus ela é. Irmãos, isso não tem nada a ver com a régua de Deus. Isso não tem nada a ver com o padrão de Deus. Isso é um padrão humano, humanista, antropocêntrico. A gente vai se colocando no meio, no centro. E Deus quer você remido, você já está, os seus pecados já foram perdoados. Mas existem milhares e milhares e milhares de pessoas que estão precisando de um remidor.
direito, na advocacia, a palavra remissão também tem a mesma conotação, o mesmo significado. Pagamento de dívida, libertação da pessoa, perdão. E como é difícil a gente falar sobre perdão? E como é difícil a gente pregar sobre perdão? Quantos de nós não estaríamos aptos a falar sobre perdão? Porque não perdoamos. Porque não entendemos a mensagem de Jesus quando ele fala: ei, eu vos perdoei, vocês vão perdoar também? Eu perdoei a maior dívida que vocês tinham. Qual é a dívida que você não quer perdoar do seu irmão? Fabi falou mal de mim, perdoa. Fabi me traiu, perdoa. Fabi foi falso comigo, perdoa. Vai lá hoje, liberta. Se liberta, irmão. Aleluia. Não, ele fala sobre pessoas inteligentes que se libertam de uma carga que é difícil de carregar. Glória a Deus. É sobre um veneno que a gente vai tomando, irmãos, esperando que faça mal pro outro e só faz mal para você mesmo. Família, mas ele não merece. Você também não mereceu. E Jesus perdoou você. Mas ele não me pediu perdão. Você também não pediu, não. E Jesus te entregou gratuitamente por você. E é engraçado porque a Bíblia vai dizer assim, Jesus falando: antes de você entregar a sua oferta, fala pro teu irmão vir aqui, te pedir perdão. É assim que a Bíblia fala, irmãos? Não. Antes de você deixar a sua oferta, não tô falando de dinheiro, não. Você está pensando que Deus, ele é como nós? Um coração cheio de amargura, cheio de peso. Aí você canta, você oferta ao Senhor a sua adoração. Aí Deus está falando: ó, antes de cantar para mim, antes de querer me adorar, antes de querer falar comigo, antes de querer entrar na minha presença, lava as suas vestes. Deixa a sua oferta pronta aí no seu coração para você entregar. Mas vai lá ter com seu irmão e se resolve com ele. Peça perdão para ele. Mas a Bíblia não vai dizer que é aquele que você tem um problema, é aquele. Vai lá naquele irmão que tem um problema com você. Olha, irmãos, como é difícil. O evangelho é estranho. Aleluia, Jesus. Quando a gente vai se aprofundar, que a gente vai examinar, a gente tem que pensar se é isso mesmo que a gente quer. Entende? Porque não é apenas esse momento aqui, irmãos. Quantos de nós passamos daquela grade pra fora, irmãos? Sua vida na quarta-feira tá pior do que estava ontem. Não importa o que eu pregue, não importa quantas línguas eu fale, não importa quantas profecias eu entregue, irmãos. Tira a amargura do teu coração para que as orações sejam recebidas no céu. Sim, Senhor. Livre-se do peso, seja um redentor, seja um resgatador. Vai libertar alguém desse peso que ele carrega. Família, mas me traiu, me ofendeu, falou mal de mim, me xingou, foi falso, nunca me pediu perdão. Vai lá e fala: ó, eu te perdoo. Em nome de Jesus. Te livro hoje. Você errou comigo, talvez eu errei com você. Mas quer saber? Eu te perdoo em nome de Jesus, porque Ele me perdoou primeiro. Porque se você ora a oração, eu creio, todos os dias é isso que você fala: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Que oração é essa se nós estamos colocando palavras, irmãos, ao vento, em vão, da boca para fora? Porque eu posso falar uma coisa? Deus não ouve. Eu sei que é difícil, mas Deus não ouve. Família, mas tem um menino que diz: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eita, como a gente gosta de cantar, mas nunca vi o justo
está no sofrimento. Aleluia! Sabe por que você está no sofrimento? Tu não é justo. A gente quer usar a justiça de Deus ao nosso favor. Senhor, você está vendo? Deus fala, estou vendo, que tu errou também. Senhor, você viu, né, Deus? Eu vi que tu também é. E Deus está nos chamando para este lugar, irmãos. Aleluia! Deus está nos chamando para esse lugar de misericórdia, de graça. É graça. A pessoa não merece, mas você exerce graça. Sabe por que a porta não abre, irmãos? Porque você não exerce a justiça de Deus. Sabe por que a porta não abre muitas vezes, irmãos? E a gente fica assim, xoxo, porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente fica assim, com o coração pesado, né, pastor? Mas eu vou me humilhar. Vai se humilhar. Mas eu vou lá com que cara? Com cara de um seguidor de Cristo, que perdoa, que foi agraciado, que pode ter dentro de si o Espírito Santo de Deus todos os dias, que pode entrar na presença do Altíssimo, do Soberano, do Criador. Mas tem parâmetro, irmãos. Tem ordem. Tem mandamento. Quem disse que é do jeito que a gente quer? Quem disse que é fácil? O céu é tomado à força. E é uma vida de humilhação mesmo. Você está pensando que é os humilhados que serão exaltados? Não é não, é o que se humilha que será exaltado. Você está pensando que é porque alguém te humilhou que você vai ser exaltado? Não é não. É porque você se auto-humilha. Você será exaltado. Sabia que tem diferença? Claro que tem. Irmãos. Vamos entender o que diz a palavra, irmãos. E eu não estou aqui para apresentar uma vida de fracasso, de humilhação. Não, nossa, essa pessoa está pregando uma coisa que eu vou ter que... Não, o que eu estou colocando você é num caminho da redenção. É no caminho de pegar a cruz, irmãos. Pega a sua morte e segue a Jesus. Aleluia! Você está pensando que a cruz é a sua sogra? Você está pensando que a cruz é a minha cruz que eu carrego? A minha ali, ó. Eu carrego há 20 anos. Ô, irmão. Você está pensando que a minha cruz é o meu marido? Você está pensando que a minha cruz são os meus filhos? Você está pensando que a sua cruz é a sua sogra que fica ali pegando no teu pé? Não é não! O que a gente estava falando naquela época é a cruz é a sua sentença de morte. Como aquele jovem rico falou, não, Senhor, mas o que eu tenho que fazer? Não, você vai lá, tem os mandamentos. Não, faça isso aí. Aí a gente, como bons que nós somos, nós como bons que somos, pastor, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não furto, eu não fornico. Olha que bênção, eu não me prostituo. Olha que bênção, era o jovem falando, honra meu pai, honra minha mãe. Aí Jesus está falando, então tá bom, vou tocar na sua ferida. Daquele rico era a fortuna que ele tinha, que era o servo dele. O servo dele não, né? O senhor dele. Ele era escravo do seu dinheiro. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus olha para ele e fala, vai lá, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Aí ele falou, não, ainda não estou preparado, ainda não posso, ainda estou muito jovem. Não, irmãos, esse sentimento que você tem, isso o Senhor está falando aqui, tem. Esse sentimento que você tem, Jesus vai fazer, ela vai cair. Eu vou viver, meus olhos não vão fechar, enquanto Ele não pagar, enquanto ela não pagar. É o diabo falando no seu ouvido. Isso não é de Deus. Tem gente que está vivendo porque está sendo carregado pelo sentimento da vingança. Tem gente que está vivendo, não feche os meus olhos enquanto eles não pagarem,
enquanto eu não ver, Deus vai me restituir. Esse não é o Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos vai ter misericórdia dele e de você também. Aleluia. O Deus que nós servimos quer salvar ela, como quer salvar você também. Glória a Deus. Deus é o Deus da vingança, irmãos, para aquele que não busca a própria vingança. Porque se você busca e está buscando no seu coração, seu galardão você já recebeu. Deus não precisa entrar. Tem muitas coisas na nossa vida que Deus não entra, porque você decide. Você declara. Tem alguns que até profetizam em nome de Deus, mas não de Deus. E vão sendo carregados por esses sentimentos, por essas amarguras que afastam a graça de Deus da nossa vida. Como é bom, irmãos, termos um espírito humilde. Como é bom, irmãos. E eu não estou aqui para menosprezar a sua dor, não. Eu não estou aqui para dizer que você não está sofrendo, não. Eu não estou aqui para dizer que você não foi humilhado, não. Eu não estou aqui para diminuir aquilo que fizeram com você. Eu só quero te dar uma receita. Se humilha diante de Deus. Liberta. Seja um remidor dessa pessoa. Aleluia. Ora, chora aos pés do Senhor. Fala: Deus, eu não queria perdoar, não. Deus, eu queria que ela morresse mesmo. Eu queria, Senhor, mas Senhor, eu sei que eu estou errado. Senhor, entra no meu coração, Senhor. Tira a pedra que há no meu coração, Senhor, porque eu confiei. O Senhor viu. Ei, o Senhor viu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vê. Deus estava lá quando fizeram isso com você. Deus estava lá quando falaram de você. Deus estava lá quando tramaram contra o seu casamento. Deus estava lá quando tramaram contra a sua vida. Deus estava lá. Ele viu. E quer tirar o peso das suas costas. E dizer: a hora que você largar a bagagem, eu carrego para você. A hora que você largar esse peso e começar a viver o que Deus tem para você. Porque Deus tem, irmãos. O que Deus está falando é: mulher de Ló, para de olhar para trás. Atrás não tem nada. O que está atrás se perdeu. O que está atrás Deus já destruiu, já foi. Vamos avançar, vamos adiante. Eu tenho uma coisa nova para você. Liberta e seja liberto, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, muitos de nós estamos aqui aparentemente livres, irmãos, mas quantos espiritualmente acorrentados na raiz da amargura? E ora: Senhor, a minha vida não vai. Senhor, eu não consigo avançar. Senhor, eu tenho te servido continuamente. Eu dizia, meu oferta, eu louvo, eu oro, mas não vai. E Deus está falando: não receba orações com corações cheios de raiz de amargura. E que, irmãos, dia a dia nós regamos. Dia a dia nós lembramos, nós não queremos esquecer. Que é para não apagar o fogo do coração. E o que Jesus está falando é: deixa isso para trás. Porque aquela multidão, os coxos, os cegos, os leprosos, os que estavam mortos, muitos deles estavam ocupando aquela multidão que gritava: crucifica ele! Soltem Barrabás, crucifica-o! É a gente vendo os romanos e homens que não tinham compromisso nenhum com Israel, falando: eu não vejo o pecado neste homem, eu não vejo o erro neste homem. É a gente vendo um homem falando: eu vou lavar minhas mãos, porque
do bispo, o pessoal da mídia colocou sobre a porta da remissão, dizia assim, ó: Jesus estaria fazendo as mesmas coisas que você faz? Tá lá no post de vocês. Se vocês, da arte que tá lá no Instagram. Jesus estaria fazendo as mesmas coisas que você faz? Porque não existe um maior remidor de pecados, não existe um maior resgatador do que o Cristo. Mas Jesus Cristo não está mais encarnado aqui. E o Espírito Santo de Deus, ele também não está encarnado aqui. Ele mora em mim e ele mora em você. Então, quem é? Responde para mim, irmãos. Quem é o remidor agora desse tempo? Quem são os resgatadores? Como Boaz foi de Ruth, de Noemi, para suscitar a descendência de Elimelec ali. Boaz foi lá e falou: não, vem cá, vou perdoar a dívida, vou suscitar a descendência de Elimelec, vou me casar com Ruth, e desse casamento nasce um homem chamado Obed, de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. Aí você fala assim: Fabi, mas você acha que eu posso ser esse homem dessa geração? Eu posso ser essa mulher dessa geração? Aonde Cristo pode olhar e usar você como um bom resgatador, como um bom remidor, como aquele que perdoa, como aquele que liberta, como aquele que apresenta o amor de Jesus às pessoas. E talvez alguém vai olhar para você e vai falar: mas você vai me perdoar? Mas você vai me aceitar na sua casa de novo? Vou. Sabe por quê? Porque respondendo a pergunta da igreja Rave, isso era o que Jesus faria. Isso é o que Jesus faria. Nós vamos perdoar. Nós vamos resgatar pessoas que estão enlaçadas, irmãos, nas raízes de amarguras, que estão acorrentadas, irmãos, com os discursos do diabo, que aparentemente estão livres, estão com as mãos, você olha, as mãos, os pés soltos, mas existem cárceres espirituais, existem correntes espirituais enlaçando as nossas vidas, parando, irmãos, impedindo. Fabi, agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia vai dizer que Daniel orava. Não, estou falando de Daniel. Nem vou falar que eu oro, irmão. Quem sou eu? A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia e pedia perdão por pecados que ele mesmo não cometeu, mas pedia perdão pelo pecado dos seus irmãos. Senhor, eles pecam. Irmãos, nós temos pedido perdão pelos pecados da nossa nação. Você consegue, a partir de hoje, como quando Deus está diante de Isaías e fala: quem enviarei? Ele fala: eis-me aqui, Senhor. Você consegue dizer hoje, diante dessa palavra: Senhor, eu tenho muito peso, eu tenho muita bagagem, eu estou muito errado, eu sei que eu preciso perdoar, mas eis-me aqui, Senhor. Você consegue se colocar no lugar de um remidor, de um resgatador e ser um representante de Jesus aqui? E de mostrar para as pessoas o que Jesus faria se ele estivesse aqui. Jesus, quando chama os 12, ele fala: vão, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os espíritos imundos. O Senhor nos ungiu, irmãos, e não é para pregar bem. Muitos de nós estamos atrás da unção. E que unção é essa? Como Isaías 61. E que unção é essa? Ah, eu queria ter a unção do bispo Rodrigo. O bispo tem dons, irmãos, que talvez a gente nunca vai ter. Ele canta bem, ele prega, ele dá palestra de palestra, ele dá curso,
ele também é um grande profeta na casa do Senhor, também é um grande pastor. Alguns ministérios e dons e tudo, mas isso não tem a ver com a unção de Jesus, uma unção que estava sobre o ungido de Deus. Porque quando você vai olhar em Isaías 61, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E Ele te ungiu, Ele te capacitou para libertar os que estão cativos e oprimidos, para levar boas novas aos pobres. Será que se a gente entender o que é, pastor Mazinho, a unção que Deus derrama e que tantos estão atrás, irmãos, achando que é sobre altar, achando que é sobre eloquência, achando que é sobre boa teologia, achando que é sobre viver da obra e ganhar dinheiro com ela. E não é, porque vocês foram ungidos e o Espírito do Senhor está sobre a igreja, está sobre vocês. Então vão e curem os enfermos, ressuscitem os mortos, libertem os que estão cativos e oprimidos, porque foi para isso que a igreja foi ungida. Perdoe, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus fala: ei, vocês têm ouvido, amem o que vos amam. Abençoa aqueles que estão abençoando. Mas eu, Jesus, o que Jesus faria? Eu digo a vocês: amem os que vos odeiam, abençoem os que vos amaldiçoam. É por isso que há muitas igrejas vazias hoje. Porque quando a gente prega o verdadeiro evangelho, talvez Jesus olharia hoje e falaria: ei, foi metade embora, vocês também não vão, não? Porque é sobre isso, irmãos. É sobre isso. Talvez não seja aquela palavra, mas se somos remidos e redimidos e queremos alcançar o céu, o estado de obreiro, varão perfeito, não manejamos bem a palavra. Temos muito do que nos envergonhar. Nós precisamos mudar. Aleluia. Nós precisamos de uma renovação do nosso entendimento, como Romanos 12. Como Paulo diz, vamos renovar o nosso entendimento, irmãos. Vamos oferecer um sacrifício e um culto racional, que não é esse culto que muitas vezes a gente prega, é um culto mais intelectual. Não, irmãos, é uma fé que pensa, é uma fé racional, é uma fé que acredita que a palavra é digna de toda a confiança, porque ela é, e tudo que está nela é digna de plena aceitação. Plena aceitação. Então vamos louvar sim. Como o bispo falou aqui, vamos fazer, irmãos, nossos rituais litúrgicos, vamos dançar na presença do Senhor, vamos cantar, vamos adorar. Mas ei, se você não tiver uma vida com Deus, Jesus vai voltar, irmãos, nós vamos ficar. Naquele dia nós nos colocaremos diante do Cristo para olhar para nós e falar: eu não te conheço, eu não sei aonde você cantava, mas no seu nome, Senhor, eu sei. E talvez o meu nome te ajudou a fazer alguma coisa, porque no meu nome você diz que curou, no meu nome você diz que libertou, mas é o meu nome, é o nome de Jesus, irmãos. Mas e você? Já pensou em muitas vezes passar a vida
Tem muita gente esperando, não, eu vou esperar, na hora que Deus mostrar. Irmão, Deus não tem nada, gente, com gente desocupada, irmãos. Vamos nos levantar hoje em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus, irmãos. Faça aqui hoje um propósito com o Senhor, mas não vem aqui não. Na frente, vou explorar para Deus limpar seu coração. Não, tenha uma decisão. Senhor, meu coração ainda não está limpo. Senhor, meu coração ainda está rixoso. Senhor, meu coração ainda está cheio de ódio. O meu coração está cheio de vingança, mas eu vou assim mesmo. Senhor, eu ainda estou, Senhor, com vontade de me vingar. Senhor, eu ainda estou. Ei, desbloqueia esse contato, manda uma mensagem, perdoa, liga para essa pessoa. Vai procurar teu pai, vai procurar tua mãe, vai procurar tua família. Aleluias. Vai, irmãos, em nome de Jesus. Decida. Mas não estou sentindo. Não, mas não vai sentir. Sua carne não vai fazer você sentir. Sua carne só vai validar aquilo que faz bem pra gente mesmo. Levanta hoje e fala: Senhor, cuida de mim, Senhor. Eu vou, Senhor, eu acho que eu estou certa. Senhor, eu estou certa, eu sei. Aí Deus está falando: deixa a tua razão de lado e faz aquilo que eu estou te pedindo para você. Aleluia. Deixa a razão, sua razão de lado. Eu sei que você tem, mas toma um ato de misericórdia. Toma um ato de graça, como Deus fez por você. Como Jesus se entregou por você. Jesus te capacitou, derramou uma unção sobre você. Vai libertar um cativo hoje. Vai dar liberdade a um preso hoje. Alguém que você magoou ou que te magoou, fez algo contra você. Seja um remidor hoje. Seja um resgatador de uma alma que precisa de misericórdia hoje. Corta essa distância em nome de Jesus. Quebra essa contenda em nome de Jesus. Fabinho, que Deus me promete se eu fizer isso? Nada. Promete que já está na palavra. Seja obediente. Ouça os profetas e você vai prosperar. Glória a Deus. Deus, eu vou pra onde? Não vou te falar, não, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar depois. Porque a gente está muito, irmãos, a gente está muito raso. Muitas vezes Deus faz coisas mesmo que precisam ser traumáticas. Porque de outra forma a gente não se move. De outra forma a gente não vai. Quantas oportunidades mais a gente vai precisar? Quantas orações mais? Quantos cultos mais você vai ter que voltar aqui? Para você fazer o que precisa ser feito. Você pode continuar voltando. Em nome de Jesus. Depois não sei se eu vou voltar mais aqui na conferência. Você vai voltar aqui em nome de Jesus. Aí você vai falar: não, ainda não fiz. Você vai falar: amém. Deus vai continuar sustentando você. Deus vai continuar, irmãos, caminhando com você. Mas aquela porta que você precisa não vai abrir enquanto você não fazer o que você precisa fazer. E eu posso falar? É você. A pessoa ri assim e fala: eu sei, Jesus. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Você tem a oportunidade hoje. E talvez essa pessoa nem está aqui. Essa pessoa talvez nem está aqui. Se ela estiver aqui, você sai do seu lugar e você vai até essa pessoa, abraça ela, peça perdão em nome de Jesus. Em nome de... Mas não é para falar assim: eu te perdoo. Não, fala assim: não, eu vim aqui para te pedir perdão. Tá bom? Porque às vezes a gente vai assim, né? Eu te perdoo, tá? Não, não é assim não. Vai lá e fala assim: eu me
amor de Cristo no nosso coração. Aleluias. E se essa pessoa não estiver aqui, você vai assumir um compromisso com o Senhor nessa noite. Porque se eu te liberar sem que você faça um compromisso, Bispo, você vai embora e essa semente ela vai se perder. E aí amanhã você não vai ter coragem. Então, você vai ter um compromisso diante da igreja do Senhor. De você falar assim, ó, Senhor, eu vou procurar essa pessoa hoje ou amanhã no máximo. E eu vou me libertar desse peso. É um peso que você está carregando. É um peso que o inimigo está te enlaçando. E eu não vou te prometer nada, mas eu garanto para você que Deus vai fazer alguma coisa. Porque Deus é Deus. Eu sei que o coração está pesado, eu sei que... Ai, Senhor, quem sou eu para ser... mas o Senhor chamou você para ser um remidor, para ser um resgatador. Glória a Deus. E você vai ter um compromisso com o Senhor nessa noite, com a igreja de Cristo. O bispo vai cantar. E aí você vai vir aqui na frente. E aí você vai se ajoelhar aqui. Você pode deixar Deus curar o seu coração nessa noite. Eu sei que tem algumas pessoas, mas se você